Bom, vou começar mais uma live aí. Hoje é o capítulo 12 e 13 da Primeira Coríntios. Então vamos lá, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho. Jesus, José e Maria. Meu, meu coração eu vos dou e minha alma. Meu Deus e Senhor, em quem creio e espero, a quem adoro e amo. De todo o meu coração, dou-vos graça por teres me criado, remido, feito cristão e conservado nesta noite. Ofereço-vos e consagro a vossa honra e glória todos os meus pensamentos, palavras, obras e trabalhos, com a intenção de lucrar todas as indulgências concedidas, que aplicam em sufrágio das almas do purgatório, especialmente que sejam mais do agrado de Maria Santíssima e de minha particular obrigação. Humildemente vos peço perdão de todos os meus pecados e me pesa no íntimo do meu coração de ter-vos ofendido. E pelos merecimentos de Jesus Cristo e da Virgem Santíssima, suplico-vos me dê graça para nunca mais vos ofender. Reze em seguida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, a quem foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Virgem Mãe de Deus, entrego-me por vosso Filho, e em honra e glória de vossa pureza, ofereço-vos minha alma e corpo, potências e sentidos, e vos suplico que me alcanceis a graça de não cometer jamais nenhum pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Anjo Santo de Deus, que sois o meu zeloso guardador, pela piedade divina, iluminai-me, guardai-me, regei-me e governai-me. Amém. Meu Deus, eu vos ofereço esta obra. Dai-me vossa santa bênção. Dai-me paciência, meu Deus, e aceitai este trabalho que agora me aflige, em satisfação de meus pecados. Bendito seja Deus, seja tudo por Deus. Oremos. Infundi, Senhor, como vos suplicamos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte, da cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar e a puríssima e imaculada conceição da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe e Senhora nossa, concebida sem mácula de pecado original, desde o primeiro instante de seu ser natural. Amém. Em nome do Pai, do Filho
Espírito Santo, amém. Então, vou pegar aqui minha Bíblia e deixa eu colocar meu celular para carregar. Vou colocar aqui meu celular para carregar, vou pegar a minha Bíblia. Vou abrir ela aqui na 1 Coríntios. Então, vamos lá, né? É o capítulo 12 e 13, não é isso? Vou olhar aqui. É o capítulo 12 e 13. Carisma ou os dons dos espíritos. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que fiqueis na ignorância. Como sabeis, quando ereis pagãos, ereis arrastados, de modo irresistível para os ídolos mudos. E por isso que eu vos declaro, ninguém falando por meio do Espírito de Deus diz, Jesus é maldito. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser movido pelo Espírito Santo. Isso aqui, quando a gente era pagão, a gente era movido por vários ídolos. Por exemplo, eu quando não tinha Deus, eu queria ser um herói. Eu quando entrei na minha profissão, eu me via como um tipo de herói, né? E as pessoas diziam, Janisson, hoje em dia a gente só quer o arroz com feijão. Mas eu queria fazer mais. Eu queria fazer mais, eu queria fazer tudo o que eu pudesse, né? Eu queria me arriscar. Eu queria ser reconhecido. Então, aí estava o meu primeiro ídolo. O meu primeiro ídolo era me ver a mim mesmo glorificado. Veja que não era Cristo que eu queria glorificar, eu queria glorificar a mim mesmo. Né? Depois o tempo foi passando, né? Depois o tempo foi passando e, e eu fui observando as pessoas, né? Eu fui observando as pessoas e as pessoas tinha cada um os seus ídolos. Na maior parte das pessoas ela tinham parte das pessoas tinha o seguinte, tinha o dinheiro como ídolo, né? Algumas chegavam a dizer que meu amigo é o dinheiro, né? Ele é meu único amigo e tudo que eu preciso tá aqui no meu bolso, tá aqui no meu bolso. Então eu conheci pessoas que, como eu, queriam ser heróis. Conheci pessoas que tinha como ídolo é, a, como é que chama? O dinheiro. E também conheci pessoas que tinham como ídolo demônios. Por mais que elas não saibam que é demônios. Mas eu conheci pessoas que explicavam Jesus de uma forma totalmente diferente, né? Não reconheciam os judeus em Jesus, reconheciam como mestre, né? E eles ligavam Jesus e os santos a uma espécie de feitiçaria para fazer as coisas, né? Para fazer uma espécie de fazer uma oferenda. Eu conheci uma pessoa que ele fazia oferenda antes do serviço, né? Antes da gente sair, ele fazia uma oferenda aos deuses deles. O que me deixou muito curioso, né? Curioso e de certa forma muito é, como é que eu posso dizer? Eu não quero dizer assustado, né? Mas assim, me mostrou uma realidade que eu não conhecia. Me mostrou uma realidade que eu não conhecia, que era essa realidade espiritual, né? Então eu conheci vários tipos de pessoas que de fato era como São Paulo está dizendo aqui. Né? Quanto aos espirituais, irmãos, não quero que fiqueis na ignorância. Como sabeis, quando eres pagãos, eram arrastados de modo irresistível para ídolos mudos.
né? Ídolos que não cumprem sua promessa, né? Ídolos que é, exigem um certo pagamento de sacrifício da pessoa que procura ele, mesmo sem saber. Por exemplo, eu na questão do heroísmo, eu tinha que me arriscar, né, na questão de glorificar quem mesmo. Eu só me lembro dos romanos no tempo de ação de Santo Agostinho, né? Eles queriam serem heróis, né? Serem heróis. Então, eu não sabia, eu nem conhecia Santo Agostinho nem nada disso. Mas o meu pensamento era meio romano, sabe? Meio romano, não no sentido de oferecer aos deuses, mas no sentido de glorificar a mim mesmo, de me ver numa posição de honra, né? E isso exige um pagamento. Isso exige uma certa virtude da sua parte, só que não uma virtude direcionada a Deus, né? Então eu malhava, né? Eu malhava com mais afinco. Eu cuidava bastante do meu corpo, porque eu queria me ver como um caveira, né? Eu estudava as leis, né? Eu estudava as leis. Eu me preparava para ser aquele herói, porque no fim eu queria ser admirado, né? Eu queria ser admirado. Então eu tinha esse sacrifício, eu estudava, eu trabalhava, que são coisas boas, né? Que são coisas boas, mas direcionado para coisa errada, né? O dinheiro, eu também tinha uma certa relevância na minha vida e tinha uma certa relevância na vida das pessoas, porque é, nós queríamos, assim, eu compartilhava desse negócio, dessa questão do dinheiro, porque nós queríamos curtir. Eu diria assim, nós queríamos curtir. Eu sempre fui um cara bastante família, sabe? Eu sempre fui um cara bastante família, mas eu queria. é, eu não vou dizer que eu era um curtidor de vida, né? Assim, eu nunca fui um cara que sai pra curtir, adoidado, mas eu conheci gente que saía assim pra curtir nesse sentido. E eu queria ler algumas coisas, eu procurava algumas coisas na internet, eu comprava cursos, né? Eu tinha meu filho, então eu era um cara responsável com relação ao filho. Eu não era um cara ruim, não, cara. Se você, num ambiente normal da sociedade, eu não era considerado um cara ruim, não. Eu era considerado até um cara, de certa forma, exemplar. Mas eu estava muito longe do sumo bem que é Deus, do sumo bem que é Jesus, né? Então eu era um cara orgulhoso, né? Eu me achava muito, né? Eu era um cara que vingativo, eu era um cara vingativo e achava que se me ofendessem, quem me ofendesse tinha que pagar de um jeito ou de outro e eu fazia pagar, né? Então, muito normal para o mundo e o mundo achava isso bonito, né? Achava uma pessoa nesse sentido, achava uma pessoa bonita, né? Então, e a questão do dinheiro, eu tinha meus gastos e eu queria fazer algumas coisas e sem desconsiderando minha família. Eu já tinha dois filhos, né? Ou era um filho, não lembro se era um filho nessa época, ou era dois filhos, acho que era um filho, né? E eu desconsiderava totalmente para focar em mim, para você ver o erro que isso é, né? Então eu ainda não tinha eu não tinha noção nenhuma da religiosa, eu não tinha noção nenhuma religiosa, né? E eu também conhecia aquelas pessoas que sacrificavam os ídolos, né? E ela tinha uma crença profunda de que as feitiçarias delas
influenciava o nosso dia. Só que eu não tinha muito a ver, né? Para mim era um dia como qualquer outro. Às vezes acontecia uma coisa, às vezes acontecia outra, mas para mim aquilo ali era tudo um dia comum, né? Era um dia normal. Eu não via essa interferência dos espíritos no dia, não, no dia a dia. Então depois ele fala aqui, né? É por isso que eu vos declaro: ninguém falando por meio do Espírito de Deus de Jesus é maldito, né? E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser movido pelo Espírito Santo. Eu não dizia, nessa época, eu não dizia de forma nenhuma que Jesus era o Senhor. Eu não conhecia Jesus. Então, não é que nem hoje que eu estou conhecendo Jesus. Eu não vou dizer que conheço em profundidade Jesus. Eu estou conhecendo Jesus, né? Eu estou conhecendo Jesus nos seus santos. Eu estou conhecendo a influência de Jesus em mim. Eu estou conhecendo Jesus na palavra. Então eu estou conhecendo Jesus em vários sentidos. Mais do que a maioria, creio eu, né? Mas com certeza eu não vou conseguir conhecer, só vou conseguir conhecer Jesus em totalidade no céu, né? Fé em Deus, vou chegar lá um dia, né? No fim da minha carreira. Então, sem dúvida, os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Os serviços são diversos, mas o Senhor é o mesmo. As atividades são distintas, mas o mesmo é o Senhor que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para a utilidade de todos. Isso aqui ele já está falando de pessoas que estão na graça de Deus, que estão na graça de Deus e estão dando abertura em seu coração para Deus moldá-la, né? Para Deus trabalhar e para você dizer, né? Para você dizer que não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então a pessoa está crescendo no perdão, a pessoa está crescendo no reconhecimento dos seus próprios pecados, a pessoa está crescendo em sabedoria, em ciência, em um monte de coisa. A pessoa está crescendo em piedade, em religiosidade. Ela está dando a Deus o que Deus merece. Porque a religiosidade é isso, é você dar a Deus o que Deus merece, né? Você está dando o seu dia a Deus, você está dando o seu pensamento a Deus, você está dando sua oração a Deus, você está estudando Deus, você está rezando com Deus, você está fazendo várias coisas com Deus, né? Então você está dando sua vida a Deus, a Jesus, né? Você está dando, você está praticando, né? Você está praticando essa vida. Então ele fala aqui que o Espírito, a cada um é dada a manifestação do Espírito para a utilidade de todos. A um é dada por meio do Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento. Segundo o mesmo Espírito, a outro o mesmo Espírito dá o dom da fé. A outro ainda o dom de curar. Neste último Espírito dá a outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos Espíritos. A outro o dom de falar diversas línguas. A outro ainda é dado o dom de interpretar as línguas. Mas o que realiza tudo isso é o mesmo e único Espírito que distribui seus dons a cada um como ele quer. Então, faltou aqui o dom de governar, que tem um dom de governar, só que eu pulei ele, eu não li ele, não sei o que aconteceu aqui. Mas, enfim, o Espírito, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, né, que é a igreja. O Cristo, ele é a cabeça. O Cristo, ele é a cabeça. E ele vai dizer aqui mais para frente, né? Tem como uma orelha ser um olho? Não, não tem. Da mesma forma, não tem como eu ser igual a você. E da mesma forma, o Espírito não vai se manifestar em mim do mesmo jeito que vai se manifestar em você. Né? Então, a você, ele pode dar o dom de um testemunho fiel. Eu peço todo dia que ele me dê esse dom do testemunho fiel. Que eu seja um cara verdadeiro. Que eu seja um cara devotado a Jesus, que é a própria verdade.
né? Que eu ame a vida, que eu ame a existência, que eu ame meus filhos, eu ame minha esposa, eu amo meus pais, eu amo meus avós, meus tios, que eu vá a eles e isso é o tesouro do meu coração. O meu tesouro do meu coração é Jesus, então eu quero dar isso a eles, dar isso a eles, né? Eu quero dar a vocês que me escutam. Então, para mim, ele está sendo desse jeito. Mas para você pode ser um testemunho no seu trabalho, que é bem fácil que seja no seu trabalho. Você trabalhando com seriedade, você, sei lá, uma pessoa se escorando e você tendo paciência com ele, se escorando no seu trabalho, e mesmo assim você não denuncia ele, mesmo assim você faz o seu trabalho, né? Uma pessoa ali difamando e você rezando por ele. Existem N situações que podem estar acontecendo que dá a oportunidade de você testemunhar o Espírito. Porque é que nem eu disse em outra live, né? A nossa religião é uma religião que muita gente fica no intelecto, mas ela na verdade é uma religião prática. É uma religião onde você lê aqui, procura compreender e depois que você compreender, você aplica em sua vida. Você aplica em sua vida. Então ele continua aqui, né? A comparação do corpo. Assim como o corpo é uma unidade e tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, tornam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Nós todos, judeus e gregos, escravos e livres, fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo, e todos bebermos de um só Espírito. De fato, o corpo não se compõe em um só membro, mas de muitos. Se o pé dissesse, não sou mão, portanto, não pertenço ao corpo. Nem por isso deixaria de ser membro do corpo. E se o ouvido dissesse, não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixaria de pertencer ao corpo. Se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros e cada um deles conforme quis. Se tudo fosse um membro só, onde estaria o corpo? Mas há muitos membros, porém, um só corpo, um corpo só. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça, por sua vez, pode dizer aos pés, não preciso de vós. Mas ainda os membros do corpo que parecem mais frágeis são os mais necessários. E as partes do corpo que consideramos as menos dignas de honra são exatamente as que tratamos com mais respeito. E as que em nós são menos decentes são tratadas com maior decência. Ao passo que as decentes não precisam disso, mas Deus dispôs o corpo de tal modo que se dê mais honra aos que dela precisam, para que não haja divisão no corpo. Mas ao contrário, os membros do corpo testemunhem uma mútua solicitude. Se um membro está sofrendo, todos os membros sofrem com ele, né? Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Então, eu li bastante aqui agora, eu li um trecho grande, mas ele fala assim, né? Entenda. Nós somos chamados, nós católicos, nós somos chamados a sermos um só com Cristo. Nós somos chamados a sermos um só com Cristo. Então, meditemos o que foi que Cristo fez. Cristo, ele cresceu honrando São José e Nossa Senhora. Ele cresceu honrando São José e Nossa Senhora. Ele foi
fiel aos pais, ele obedeceu aos pais, ele obedeceu a Deus, ele obedeceu a Deus quando na perca do tempo, né, ele começou a ensinar os anciãos, e os anciãos ficavam impressionados com a sabedoria dele. É sinal do Espírito, é sinal que ele é Deus de fato. Então ele obedecia a Deus, obedecia aos pais e ele foi crescendo. E ele se submeteu a todos os ritos religiosos que ele foi circuncidado. Ele fez tudo que o judaísmo esperava dele, ele fez. E ele foi crescendo e crescendo diria assim, é porque se fosse uma pessoa comum, se não fosse Deus, eu diria assim, ele foi crescendo em graça, mas a graça dele já estava na totalidade desde criança. Pelo menos é assim que eu creio, né? E ele já era Deus, Deus ele já era sábio, ele já era tudo desde pequeno, né? Ele cresceu como um homem, mas em sua divindade ele já era Deus ali desde o começo. Então ele foi crescendo, né? Ele foi crescendo e ele chega lá naquela idade que ele vai sair para pregar o reino de Deus. Ele chega na sua totalidade, vamos dizer assim. Ele chega na sua idade madura, né? Ele chega na sua idade madura e ele diz: agora eu vou calçar minhas sandálias e vou caminhar pelo Evangelho. Então ele vai e começa pela praia chega Simão, né? Chega Simão Pedro e ele chama Simão, faz um milagre e ele começa como é que eu posso dizer? Ele começa a reunir os seus seguidores, seus seguidores. Enquanto isso, o Espírito vai dando sinais, ele vai fazendo curas, ele vai fazendo milagre, multiplica peixes, ele multiplica pães, ele começa a fazer vários milagres, a fazer prodígios, né? A fazer grandes prodígios. Ele começa a testemunhar sua fé diante daquele círculo mais próximo dele, que eram os apóstolos. Os apóstolos vão para lá e para cá com ele, para lá e para cá, e ele dá o testemunho em um lugar, dá um testemunho em outro, ele dá aquele testemunho de bondade, ele dá aquele testemunho de coragem, ele dá aquele testemunho de santidade de vida, ele dá aquele testemunho de fortaleza, mesmo diante do sofrimento, da ameaça, do martírio, ele não recua, ele não recua, e ele vai dando todas aquelas lições com palavras e com a vida. Então, assim, a palavra dele era usada para transmitir sabedoria, né? A palavra de Cristo era usada para transmitir sabedoria. Mas ele também era acompanhado de um testemunho fiel do que aquilo que ele dizia. Então ele era daquele jeito, né? Ele não é como as pessoas de hoje. As pessoas de hoje agem, fazem as suas loucuras e procuram justificativas para justificar a sua loucura. Cristo não. Cristo pensava, rezava, meditava a Sagrada Escritura, né? E explicava às pessoas e ele vivia segundo aquilo que ele pensava. Era o contrário das pessoas de hoje. Hoje as pessoas, que nem eu disse, né? Hoje as pessoas, elas fazem seus atos. Por exemplo, a pessoa sai para se embriagar, para beber até cair. Ela sabe que isso vai ofender seu corpo. Ela sabe que isso talvez lhe ofenda moralmente. Ela sabe que ela pode tomar decisões que sóbrio ela não tomava. Ela pode se
se fazer de palhaça, por exemplo, ficar fazendo palhaçada para os outros e ser motivo de chacota. Ela pode esquecer o que fez, ela pode beber tanto que no outro dia nem lembra o que foi que fez e só vê os outros dizendo, né? Ela pode cometer um crime, ela pode, sei lá, atropelar um inocente de carro, de moto. Então, várias coisas ela pode fazer. Mas ela não medita o evangelho, né? Ela não está sendo como Cristo. Ela está fazendo essas coisas e se justificando. E se justificando. No pensamento dela, no pensamento, ela diz, eu fiz determinada merda. Eu fiz determinada merda. Porém, eu vou dar um jeito de justificar essa merda para que eu tenha a liberdade interior de fazer de novo. Por mais que tenha todas essas consequências negativas. Entendeu? Entenderam? Então, Cristo teve todas essas situações. E nós, agora voltamos para cá, né? Nós somos chamados a nos configurar em Cristo. Quem é católico, ele é chamado a se configurar em Cristo, né? A se configurar em Cristo. E Cristo, ele mandou o Espírito Santo para nos ensinar o que fazer, né? Ele nos mandou o Espírito Santo e é o Espírito Santo um para todo mundo. Às vezes você está numa posição de governo, às vezes você está numa posição de servo, às vezes você está numa posição de pai de família, às vezes você está numa posição de, sei lá, de sacerdote, às vezes você está numa posição de religioso, às vezes você está numa condição de monge, né? De monge, ou seja, naquela vida mais solitária, mais reflexiva. Então, a gente pode estar em diversos modos de vida, mas o Espírito é um só. Para mim e para você. E ele vai, e ele nos olha com tanta bondade, né? O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele nos olha com tanta bondade e é tão amável a gente, para ele, a gente é tão único que ele vai trabalhar a gente segundo o que nós somos, o que nós fazemos, né? Então ele continua aqui, o corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e membros dele, cada qual por sua parte. Há aqueles que Deus estabeleceu na igreja, primeiro como apóstolos, depois como profetas e em terceiro lugar como doutores. A seguir, há os que realizam milagres, depois os que têm o dom de curar, de assistir, de governar, de falar em línguas. Todos são os apóstolos, todos são apóstolos, todos são profetas, todos ensinam, todos fazem milagres, todos têm dom de cura, todos falam em línguas, todos interpretam. Desejai os dons superiores e vão indicar-vos um caminho mais excelente. Então, é que nem eu estava dizendo, Cristo, ele é o sumo. Ele é Deus. Cristo, ele é Deus. Então, o maior exemplo de santidade que a gente vai buscar, que a gente deve buscar, é Cristo. Ele foi perfeito em tudo, né? Ele foi perfeito em tudo. Ele foi um perfeito corajoso. Ele foi um perfeito professor. Ele foi um perfeito testemunha, uma perfeita testemunha de amor a Deus. Ele foi um perfeito orador no sentido de oração, de conversar com Deus. Ele foi perfeito em todo, ele foi um perfeito milagreiro. Ele foi perfeito em todos os sentidos. E ele é nossa referência. Ele é nossa referência. Então, porém nós não somos chamados a ser um todo como Cristo.
não é que a gente não seja chamado assim. É, a gente vai ser um Cristo dentro da nossa circunstância. Eu acho que agora eu expliquei melhor, né? Dentro da nossa circunstância, por exemplo, eu sou pai de família. Eu sou pai de família. Eu sou casado. Eu tenho três filhos. Eu tenho três filhos. E eu sou chamado a ser um Cristo dentro da minha família. Porém, eu também sou filho. Meus dois pais estão vivos. Meus dois pais moram aqui próximo de mim. É, eu sou neto, tenho avós, né? Então eu tenho todo um corpo familiar próximo. Eu tenho todo um corpo familiar próximo. E eu sou chamado a ser um Cristo diante deles também. Em diversas condições, em diversas características, entendeu? Então, é, o padre tem a situação dele, o padre tem a situação dele, ele tem um povo para governar, ele tem um povo para orar, ele tem um povo para testemunhar, ele tem um povo, um padre, ele é uma referência. Querendo ou não, assim, o padre querendo ou não, ele é uma referência para o leigo. Ele é uma referência. É, eu diria assim, eu sou maior que um padre? Não sou. Não sou. Eu não posso consagrar a hóstia. Eu não posso consagrar a hóstia. Eu não posso dar sacramentos. Porque isso é importante. É importante. Eu não posso fazer um monte de coisa que o padre faz. O padre, ele tem diversas orações, né, que ele tem que fazer durante o dia. Ele tem as missas que ele tem que rezar. Ele tem as comunhões que ele tem que fazer. Então ele tem uma exigência. Ele como sacerdote, ele é de certo modo, de certo modo, a exigência de estar próximo a Deus, a Deus como sacerdote, a Jesus como sacerdote, é, é maior de um padre do que para mim. É claro que eu tenho que orar. É claro que eu tenho que orar. É claro que eu tenho que meditar. Mas a obrigação maior é do padre. Nesse sentido. Nesse sentido. Então é isso. O Espírito ele vai para cada um de uma forma. Né? O Espírito vai para cada um de uma forma. E ele continua aqui. Indo ao amor. Se eu falo as línguas dos homens e dos anjos, mas não tenho amor, sou como o bronze que soa ou o cimbalo que retine. Se eu tenho o dom da profecia e conheço todos os mistérios e toda a ciência, se eu tenho toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas não tenho amor, nada sou. Se eu distribuo todos os meus bens e se entrego o meu corpo para ser queimado, mas não tenho amor, de nada me serve. É porque o amor, como é que eu posso falar do amor? Eu vou falar através de exemplos. Através de exemplos. Vou começar pelo o amor à minha esposa. Né? O amor à minha esposa. É, minha esposa, eu conheço bem ela. Eu conheço bem ela. Eu sei que eu já tive determinados problemas de saúde. Eu sei que ela se preocupa comigo. Eu sei que ela gosta de frango cozido. Eu sei que é, ela às vezes falta um pouco paciência com os meninos. Eu sei que às vezes que ela é uma pessoa muito impulsiva, né, em todo lugar, no trabalho, não sei o que, pela minha convivência com ela, eu sei que ela é impulsiva.
Eu sei que quando é com relação a mim, ela não consegue esperar eu terminar um raciocínio e ela já interrompe. Então a primeira coisa, eu conheço ela. Eu conheço ela. Para você amar alguém, você tem que conhecer. Você tem que conhecer. E eu sei que ela, muitas vezes, ela me frustra. Me frustra. Né? Em que sentido? Não é num sentido mal que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, que... Vou explicar melhor. É, às vezes eu espero que ela faça algo e ela não faz. E ela não faz. Às vezes ela espera que eu faça algo e eu não faço. Eu não faço. Às vezes, deixa eu ver, né? Eu peço para ela fazer algo e no entender dela ela não tem tempo de fazer. Não tem tempo de fazer. Então, a partir daí você já entende que eu conheço ela e que eu tenho uma relação de reciprocidade com ela. Ou seja, eu conheço ela e eu converso com ela. Eu tenho uma relação de intimidade com ela. Né? Eu sou chamado a amar ela como Cristo amou. Como Cristo amou sua igreja. Eu sou chamado a... Então, apesar de, às vezes, ela me frustrar, apesar de, às vezes, eu me sentir, sei lá, vou usar esse termo, né? Não vou usar esse termo, mas às vezes eu me sentir rejeitado. Apesar de, às vezes, ela não responder à minha expectativa. Mesmo assim, eu sou chamado a amar ela. E como foi que Cristo amou sua vida, dar a vida por ela. Então, todo dia eu pergunto a ela de noite, né? De noite, acho não, todos os dias eu pergunto a ela o que você quer comer. Eu não tenho esse costume de chamar coração não, sabe? Assim que tem homem mais carinhoso que chama-se coração, amor, não sei o que. Eu não, eu chamo ela pelo nome, né? Eu chamo ela pelo nome. Mas todo dia de manhã eu pergunto se ela quer que eu faça o café dela. Todo dia de tarde eu pergunto o que ela quer comer. Aí às vezes ela deixa para mim escolher. Todo dia de noite eu pergunto o que ela quer comer, porque eu ajudo ela dessa forma. Eu não sei se a palavra é eu ajudar ela, porque no sentimento mais feminista das mulheres isso não passa de uma obrigação do homem. Mas eu gosto de ver do ponto de vista do amor, né? Então, várias situações, às vezes eu dobro a roupa, ela vê assim, ela quer cozinhar, aí ela assim, dobra as roupas, aí eu dobro as roupas, né? Então, o amor, então assim, eu diria assim que eu me sacrifico por ela. O amor, ele é sacrifício. Ele é dado a alguém que você conhece, a alguém que você tem intimidade, ou seja, você conversa com essa pessoa e você faz porque você quer. Você não está fazendo porque você é ameaçado. Ela nunca me ameaçou. Ela nunca me ameaçou com nada. Eu faço porque quero. Eu faço porque quero. Eu faço porque amo a Deus. E eu faço porque amo a Deus nela. Amo a Deus nela. Então, então, essa não sei se vocês conseguiram pegar o centro, né? O centro do amor. O amor é tudo isso. O amor é sacrifício, o amor é intimidade, o amor é conhecimento, né? É você conhecer a pessoa que você ama, é você ter intimidade com ela, é você querer fazer as coisas por ela, é você fazer as coisas por ela. E eu não espero nada em troca, não. Né? Isso eu falei da relação minha com minha esposa, minha com meus filhos, meus filhos. Com meus filhos, é, às vezes eu corrijo eles.
Né? Às vezes eu corrijo ele tá gritando, ele tá bagunçando a casa, ele tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra, e às vezes eu vou e dar um carão, e eu reclamo com eles que não é uma coisa muito comum, mas eu vou e dou um carão nele. Então, aí já estamos tratando no amor do pai para com o filho, né? Então, às vezes eu corrijo meu filho. Eu acordo todos os dias de manhã e levo eles na escola. Né? Todos os dias eu levo ele na escola, porque eu entendo que ele deve aprender, aprender. Né? Todos os dias eu vou buscar ele na escola. De vez em vez eu pergunto o que eles querem comer, já que eu cozinho aqui em casa, né? Então eu pergunto o que vocês querem comer. Aí um diz, eu quero comer lasanha. Aí eu digo, isso é só uma vez na semana, alguma coisa do tipo. Ou então, isso não agora, vamos escolher outra coisa. Aí eu fiz um frango cozido. Eu fiz um frango cozido, aí ele, eita, eu adoro frango cozido. Né? Então, eu tento fazer eles felizes. Eu acho que eu prezo muito que eles tenham uma vida feliz. Né? Assim, no meu entender, eu prezo muito que eles tenham uma vida feliz. E nessa vida feliz, né, eu corrijo eles. Quando eu entendo que eles estão falhando em algum sentido, eu levo eles na escola para eles terem uma educação gramatical, vamos dizer assim, uma gramatical, matemática, essas coisas, para eles terem uma noção, para eles não serem, vamos dizer assim, um analfabeto. Então eu levo eles para a escola. Eu faço comida que eles gostam, né? E isso é como se fosse uma forma de dar prazer a eles na vida deles, fazer com que eles sejam alegres, né? Eu também ensino o catecismo a ele, apesar que já tem uns dias que eu não faço, mas eu ensino o catecismo a eles. Eu rezo com eles, de noite eu rezo com eles e minha esposa, né? Deixa eu ver mais. Então é isso, né? Então esse é amor de pai para filho. Então o amor a Cristo, o amor ele falou aqui, São Paulo falou, que o amor, sem amor, nada que a gente faça serve. Então aqui eu já coloquei, através de exemplos, eu já coloquei o amor como sacrifício, o amor como conhecimento, o amor como intimidade, o amor como correção, o amor como é, ensinamento, o amor como dedicação, o amor. Então, o amor, a gente tem que fazer as coisas, não é por temor, não é por temor, é por amor. É por amor, é por isso. Eu não sei se eu consegui ser bem claro. Então ele continua aqui, né? O amor é paciente, o amor presta serviço, o amor é sem inveja, não se vangloria, nem se incha de orgulho, não age com baixeza, não é interesseiro, não se irrita, não leva em conta o mal recebido, não se alegra com a injustiça, mas se compraz com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo vence. É uma verdade, né? É uma verdade. Então, a gente tem que. A sua relação com Deus, o católico ele é chamado assim. Ele é chamado para testemunhar Cristo. E Cristo nos amou tanto que Deus nos deu sua vida por nós. Pare para refletir. Cristo nos amou tanto que deu a sua vida por nós, por nossa salvação. Sem Cristo, possivelmente todos nós seríamos condenados ao inferno. Mas Cristo ele abriu uma porta. Cristo ele abriu uma porta. E viver na graça de Deus, viver na graça de Deus,
é viver testemunhando o amor. É viver testemunhando o amor. E o católico é chamado a praticar isso em sua vida. Você é chamado a praticar isso com seus colegas de trabalho. Essa dedicação, né? Você é chamado a ser íntimo dos seus colegas de trabalho, você é chamado a ser confiável com seus colegas de trabalho, você é chamado a se sacrificar pelos seus colegas de trabalho, você é chamado a perdoar os seus colegas de trabalho, você é chamado a perdoar a si mesmo em suas falhas, para isso tem a confissão. Então você é chamado a tudo isso. O amor jamais, ele fala aqui, São Paulo continua, né? O amor jamais se enfraquece, mas as profecias são destruídas. O dom de língua cessará e a ciência será destruída, pois nosso conhecimento é limitado e limitada é nossa profecia. Mas quando vier o que é perfeito, será destruído o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei homem, destruí o que era próprio da criança. Com efeito, agora vemos, como por meio de um espelho de maneira confusa, mas então veremos face a face, agora conheço de maneira limitada, mas então conhecerei como fui conhecido. Então, o amor, assim, já que esse capítulo foi falado sobre o amor, eu estou aqui refletindo como é o meu amor com meu pai e minha mãe. A primeira coisa que eu destaco, eu não quero me colocar de exemplo não aqui, só para deixar claro, eu não estou me colocando de exemplo, eu não estou dizendo que eu sou santo, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que eu tento amar a Deus com todas as minhas forças, com todo o conhecimento que eu possuo, com tudo que eu possuo, com tudo que eu sou. Eu tento amar a Deus e amo o próximo e amo Deus no próximo. Deus no próximo. Então, eu respeito meu pai. Eu respeito meu pai. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de destacar na minha relação com meu pai é que eu respeito ele. Eu ouço o que ele tem a dizer, né? Ele às vezes tem uma palavra longa, ele me corrige. Às vezes ele me diz uma palavra dura, né? Às vezes ele me diz uma palavra dura, mas qual pai que não gostaria de ter a liberdade de dizer palavras duras a seus filhos, né? É, eu gosto de pessoas honestas e eu sei que meu pai é uma pessoa honesta. Então, ele é uma pessoa verdadeira, verdadeira. E eu tenho esse respeito por meu pai, né? Por meu pai e minha mãe. Mas assim, eu converso mais com meu pai, né? Então é por isso que eu estou destacando essa agora. Eu fiz referência do amor, o amor segundo eu e minha esposa. Depois eu fiz referência do amor entre eu e meus filhos. E agora eu estou fazendo eu na condição de filho. Eu na condição de filho. Então a primeira coisa é que eu respeito. Eu respeito tudo que ele tem a dizer, eu escuto. Suas opiniões, eu escuto. Eu reflito. Eu penso sobre elas, eu dou valor a elas. Eu dou valor a elas. Você entende que todas essas realidades, tanto a realidade do amor entre eu e meu pai, entre eu e meus filhos, entre eu e minha esposa, são espelhos do que São Paulo está dizendo que devemos ter com relação a Deus. Porque é assim, o amor, o amor é respeito, o amor é confiança, o amor é confiança. Eu sei que se um dia
a minha doença, né? A minha doença, ela me enlouquecer, a doença que eu possuo, né? Se ela me enlouquecer, eu sei que minha família não vai, assim, minha esposa, pelo menos eu creio, né, que minha esposa, meu pai, minha mãe, eles não vão me abandonar. Porque há uma relação de amor entre a gente. Ele me respeita, eu respeito ele. Eu sei que sou filho de meu pai e minha mãe. E então eu devo obediência a ele. Eu devo obediência. Eu escuto o que ele fala. Quando ele diz assim, Janson, faça isso, eu faço. Quando ele diz, Janson, eu acho que deveria ser desse jeito, eu levo em consideração. E na maioria das vezes eu sigo que ele só se eu conseguir, só se eu chegar a uma conclusão que depois de refletir sobre o que ele me disse, né, eu chegar a uma conclusão que eu não deveria fazer aquilo, mas na maioria dos casos eu faço o que ele me disse. Então quer dizer que eu respeito, eu obedeço, eu admiro, eu admiro. Então tudo isso são facetas do amor, né? Facetas do amor. Eu já tô olhando aqui que meu tempo tá estourando, né? Eu fico com medo de falar demais e vocês não, não assistirem porque eu tô falando demais, né? Então acho que eu vou encerrar por aqui. Eu vou deixar o capítulo 14 e 15 para amanhã e e é isso aí. Eu agradeço a todos vocês que participaram, que puderam assistir, né? E é isso aí. Deus abençoe a todos.